Olá, minha gente. Mais uma aula sobre a competência 3, certo? A gente viu semana passada que a competência 3 trata do projeto de texto, né? E eu tinha falado para vocês que eu iria enfatizar mais a questão do projeto de texto, né? E aqueles verbos que eu mostrei para vocês, né? Então, nessa aula agora, nós vamos ver como é que se cumpre o projeto de texto, né? Para poder fazer com que a competência 3, né, seja bem abordada e que vocês tenham uma boa nota nela, tá certo? Então vamos lá. Para você cumprir o projeto de texto, você precisa selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações, certo? Eu vou explicando para vocês no decorrer da aula, cada um separadamente, para a gente entender, né, o que é que vocês devem fazer para cumprir, né, com essas habilidades aqui. E quando vocês cumprem com essas habilidades, vocês também acabam cumprindo o projeto de texto, certo? Então vamos lá. O primeiro verbo, né, a primeira habilidade que é exigida nessa competência é a habilidade de selecionar. O que é selecionar, né? É você fazer a escolha de todas as informações que são necessárias, né, dentro do seu texto e que você julga importantes, né? Então, é fazer uma seleção de tudo que você vai utilizar dentro do seu texto. E nessa seleção, a gente escolhe vocabulário, tá? Que a gente chama de seleção lexical. Todas as vezes que eu falar de léxico, eu estou falando das palavras, certo? Do vocabulário que você escolhe. Então, vocês a todo momento estão escolhendo vocabulário, né? Escolhendo palavras que vão fazer parte do texto de vocês. Além de escolher o vocabulário, vocês também precisam escolher os argumentos de vocês, né? Então, eles devem estar bem definidos. Então, quando vocês colocam os argumentos de vocês lá no projeto de texto, né? Vocês já estão fazendo a habilidade de selecionar, porque vocês precisaram selecionar quais são os argumentos que vão ser trabalhados no texto. Além disso, vocês precisam selecionar repertório, né? Então, depois que você seleciona seus argumentos, você precisa selecionar quais são os repertórios que você vai utilizar, né, para lhe ajudar nessa argumentação. Você também vai selecionar as explicações que você vai fazer, certo? Por exemplo, se você colocou determinado repertório, você vai ter que selecionar o que é que você vai explicar sobre ele. E você precisa selecionar também exemplos. Você precisa saber o que é que você vai colocar dentro do texto, né, com relação aos exemplos, porque os exemplos são muito importantes, né, para que você desenvolva as informações, para que você coloque uma argumentação detalhada. Com relação à seleção lexical, a gente vai ver o seguinte: é a escolha do vocabulário, certo? Que deve ser feita de forma cuidadosa, observando o tema que será desenvolvido, bem como toda a situação comunicativa. Primeiro, você tem que entender que muitas palavras que você vai utilizar precisam estar relacionadas ao assunto, relacionadas à temática que você está discutindo. Além disso, essas palavras também precisam estar adequadas, né, à situação comunicativa. Como assim? A gente sabe que o texto dissertativo argumentativo exige uma linguagem elaborada, né? Exige uma norma padrão. Então, vocês precisam ter o cuidado na hora de escolher as palavras e expressões para que essas palavras, né, estejam de acordo com o propósito daquele texto. Então, eu quero que vocês sempre lembrem que, às vezes, você diz uma informação importante, mas ela não é bem validada porque você utiliza palavras muito simples para dizer aquilo. Então, você precisa ter uma preocupação, né, em falar as coisas de maneira clara e, ao mesmo tempo, selecionar palavras e expressões que são bem elaborados, sabe? Que não são palavras assim do dia a dia, né? Não são palavras que você utiliza no cotidiano. Tem que ser um vocabulário mais elaborado. Uma boa seleção lexical é indispensável para tornar o texto mais atraente, mais produtivo,
mais aptos a produzir os efeitos desejados. Então, é isso que eu acabei de dizer. Você elaborando, você selecionando um vocabulário mais elaborado, mais dentro da norma padrão, né? Você vai conseguir fazer com que a sua escrita seja mais atraente, consequentemente, a sua argumentação vai ficar mais precisa, tá certo? Quando você for selecionar esse seu vocabulário, você deve pensar: quem é o meu destinatário? Ou seja, quem é que vai ler minha redação? No caso de vocês, quem vai ler a redação no Enem? O corretor, né? Então, vocês devem já selecionar o vocabulário pensando para quem é que vocês vão escrever, né? E pensando nisso, vocês devem entender: olha, eu preciso ter um maior cuidado ao selecionar o vocabulário. Esse vocabulário também tem que estar adequado ao tema da redação. Então, você vai utilizar a maior parte das palavras relacionadas ao tema, relacionadas ao assunto, né? Para que você faça uma argumentação dentro daquela temática. E você vai ter que prestar atenção também qual é a sua intenção, né, naquele texto. A sua intenção é convencer, certo? Então, você deve selecionar palavras e expressões que lhe ajudem a convencer. Vou dar um exemplo. Quando você diz assim: lamentavelmente tal problema ocorre. Quando você coloca a palavra lamentavelmente, né, você está querendo ou não induzindo o seu leitor a acreditar em você. Então, isso faz parte do propósito do texto argumentativo, que é convencer. Então, quando vocês forem selecionar as palavras dentro do texto de vocês, vocês têm que pensar que vocês devem selecionar um vocabulário que lhe ajude a convencer o leitor que aquela sua tese faz todo sentido, né? E quando você observa todo esse contexto aqui, destinatário, tema e intenção, você está observando a situação comunicativa, que é todo o contexto que envolve a produção do texto e a recepção do texto. O que a produção, né, é o momento que vocês estão produzindo, né? E a recepção é o momento que o corretor vai fazer a leitura do seu texto. E nesse processo de interação entre você que escreve e a pessoa que lê, né, existe a situação comunicativa. Como é que você seleciona os argumentos, né? Você vai selecionar argumentos que justificam o seu problema e argumentos que solucionam o seu problema. De maneira geral, na maior parte dos textos, vocês vão escolher os argumentos que justificam o problema. São aqueles argumentos que respondem à pergunta por quê. Mas existem temas que pedem que vocês abordem alternativas, ou seja, eles já lhe induzem a apresentar uma argumentação já apresentando possíveis soluções, né? Então, quando na frase temática aparecer a palavra alternativas, você vai buscar argumentos que solucionam o problema. Se na frase temática não tem a palavra alternativas, então você vai buscar argumentos que justificam o problema. Isso você vai fazer na maioria dos temas, certo? Que a maioria não pede alternativas, certo? Então, os que justificam o problema são aqueles argumentos que vocês estão acostumados a fazer, certo? São aqueles que respondem à pergunta por quê. E os que solucionam o problema, né, só vão aparecer realmente quando aparecer a palavra alternativas na frase temática. Eu coloquei aqui um exemplo. A escassez de água compromete a vida humana, por isso é necessário um trabalho educacional de toda a população, bem como políticas de incentivo ao reuso do recurso. Aí observem. Quando você diz que é necessário um trabalho educacional da população, então, em um dos parágrafos, você vai falar sobre essa necessidade de haver um trabalho educacional. E você também falou que precisa haver políticas de incentivo ao reuso da água. Então, no outro parágrafo, você vai falar dessa necessidade de reutilizar a água. Então, observem que aqui vocês não estão justificando o problema, vocês estão abordando já quais são as alternativas para melhorar o problema da escassez de água, certo? Mas lembrem, vocês só vão utilizar essa forma de argumento aqui, de escolher argumentos,
quando a frase temática colocar a palavra alternativas. E você precisa selecionar também as estratégias argumentativas, ou seja, o seu repertório, né? E quando vocês forem selecionar o repertório de vocês, vocês devem se perguntar: o que eu desejo comprovar? Então, como é que você vai saber se você vai utilizar, por exemplo, um romance, se você vai utilizar um dado estatístico ou uma notícia? Como é que você seleciona o tipo de repertório, né? Quando a gente fala de estratégias argumentativas, é justamente o repertório. Por quê? São as estratégias que você utiliza para fazer sua argumentação, né, para defender o seu argumento, tá certo? Então, observem, quando vocês forem selecionar o tipo de repertório, ou seja, as estratégias argumentativas, vocês precisam pensar o que é que vocês querem comprovar. E aí, o repertório que você vai selecionar, né, ele vai estar de acordo com aquilo que você quer comprovar. Porque, por exemplo, eu não posso dizer para você para sempre utilizar livros e séries. Por quê? Porque tem argumento ou tem temas que não fica muito adequado utilizar uma série, que não fica muito adequado utilizar uma obra literária. Então, minha gente, vai depender, a escolha do repertório vai depender do que é que você está defendendo como argumento, tá certo? Eu coloquei aqui, exemplos de repertórios, mas isso aí você já tem, porque a gente já estudou na competência 2, tá? E sobre a habilidade de relacionar. O que é relacionar? É estabelecer uma relação, certo? Eu estabeleço uma relação entre o meu repertório e a minha tese, certo? Então, quando eu apresento um repertório lá na introdução, por exemplo, eu tenho que ter o cuidado de manter uma relação de sentido entre aquilo que eu coloquei no repertório e o que eu vou colocar na minha tese. Lembrando que esse repertório, preferencialmente, já precisa estar relacionado ao tema. Eu preciso estabelecer também uma relação entre o repertório e os meus argumentos, né? Se eu coloco um repertório que não está muito relacionado ao meu argumento, embora esteja relacionado ao tema, você vai sentir dificuldade para relacionar as ideias. Então, o que é que vocês devem prestar atenção? O repertório que eu utilizei lá na minha argumentação, ele realmente está de acordo com o meu argumento, né? Ele tem relação com aquilo que eu coloquei no meu argumento? Então, cuidado para não escolher um repertório nada a ver, um repertório que não está relacionado àquilo que você está discutindo. Além disso, você tem que observar se a sua proposta de intervenção está relacionada ao que você discutiu no decorrer do seu texto, tá certo? Então, lembrem sempre que na proposta de intervenção, você precisa solucionar os problemas que você apresentou aqui, ó, nos argumentos. Então, tem que existir uma relação de sentido entre tudo que você coloca no texto. Observe que desde a introdução até a conclusão, né, as informações precisam estar relacionadas, certo? Eu coloquei aqui uma observação. Para você estabelecer essa relação correta, também devem ser utilizados os operadores argumentativos adequados, né? Então, os operadores argumentativos, eles vão lhe ajudar a estabelecer essa relação entre uma informação e outra. Mas lembrem que o operador argumentativo sozinho não vai estabelecer essa relação, não. Você tem que observar se as ideias estão batendo, né? Se uma ideia está relacionada com a outra. Então, não é só colocar o operador argumentativo, não. E a habilidade de interpretar é você explicar tudo que você coloca como informação. Nada de apresentar uma informação e esquecer ela lá. Tudo que é apresentado no texto precisa ser explicado, é isso que é interpretar. Quando eu coloco lá no texto de vocês a observação que precisa desenvolver a informação, é isso aqui que está faltando, ó, você precisa interpretar, ou seja, explicar as informações que estão dentro do seu texto. Então, se, por exemplo, no seu texto você aborda que certos remédios trazem efeitos colaterais.
E você não me diz que efeitos colaterais são esses e não me explica como isso acontece, o que foi que aconteceu? Você não interpretou, ou seja, você não explicou. Quanto mais você explica, quanto mais você dá exemplos, quanto mais você justifica, mais bem interpretadas vão ficar as informações, certo? E a gente tem também a habilidade de organizar. O que é organizar? É colocar todas as informações do texto no seu devido lugar, no lugar adequado. Então, quando você coloca lá, por exemplo, na introdução, primeiro coloca a tese, depois o argumento 1, depois o argumento 2, você já está organizando, né? Então, organizar é estabelecer, né, uma hierarquia. O que é a hierarquia? É você definir o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem depois, por ordem de importância. Lembrem sempre disso. Quando você seleciona as informações para colocar dentro dos seus parágrafos, você precisa pensar na organização delas. E como é que você vai organizar? Você vai pensar, o que é mais importante, eu vou apresentar no início do parágrafo. O que não tem tanta importância vai vir depois. O que é um pouco menos importante vai vir depois. Ou seja, você vai colocando as informações dentro do parágrafo por ordem de importância, certo? E como é que você vai organizar, né, esse parágrafo da argumentação? Eu já falei para vários de vocês, né, mas vamos enfatizar. Eu estou falando, nesse momento, dos parágrafos da argumentação, ou seja, o seu segundo e terceiro parágrafo do texto, viu? Primeiro, você vai apresentar o seu argumento dentro do texto, certo? Apresentar, lembrem sempre, é só apresentar. Então, o primeiro passo nos parágrafos da argumentação é apresentar o seu argumento. Depois que você apresenta esse argumento, você vai colocar o seu repertório, tá certo? Aqui, apresentar o repertório. Mas lembre que esse repertório que você coloca, ele precisa estar relacionado ao seu argumento, viu? Então, ele tem que ter uma relação de sentido entre o que você apresentou no argumento e também precisa haver aí um elemento coesivo para fazer essa ligação, certo? Depois que você apresenta o repertório, você vai retomar a ideia do argumento, certo? Só que relacionando aquela informação do repertório com o problema que você está discutindo no parágrafo. E como é que você sabe qual é o problema que você está discutindo no parágrafo? É aquilo que está lá no argumento que você apresentou, certo? Então, quando você apresenta o argumento, você está dizendo assim, olha, nesse parágrafo eu vou discutir isso, certo? Então, quando você vai retomar lá depois do repertório, você logicamente que tem que abrir uma discussão, né, sempre se referindo a esse problema que você apresentou aqui em cima, certo? E depois que você faz essa discussão, você precisa finalizar a ideia do parágrafo, fechar a ideia do parágrafo, certo? Como é que fecha a ideia do parágrafo? Você vai colocar um período, você coloca ponto continuando, aí você vai colocar um período só para finalizar o parágrafo. E o que é que você coloca? Que tipo de informação é que você vai colocar nessa finalização, né? Você vai fazer uma retomada do que foi discutido, da ideia central daquele parágrafo. É como retomar o argumento. Lá na conclusão, vocês não retomam a tese, né? E aqui, no final do parágrafo da argumentação, vocês vão retomar o argumento. Eu quero enfatizar uma coisa, essa organização que eu estou colocando para vocês, ela vai aparecer onde? Dentro dos parágrafos da argumentação, segundo e terceiro parágrafos de vocês. E as informações que vocês colocam dentro desses dois parágrafos precisam aparecer nessa ordem. Então, a partir de agora, eu não vou admitir nenhuma redação que chegue para mim com o repertório aqui, já no início do parágrafo, certo? Não se coloca repertório nem na primeira linha do parágrafo, nem nas últimas linhas. O lugar do repertório é depois que você apresenta o argumento, tá certo? Então, recapitulando, qual é a ordem das informações dos parágrafos da argumentação, ou seja, segundo e terceiro parágrafos do seu texto? Apresenta o argumento, depois do argumento vem o repertório,
Depois do repertório, você vai fazer uma retomada da ideia do argumento e, ao mesmo tempo, fazer a discussão do problema que está no repertório, né? Relacionando a esse problema que você está discutindo no seu parágrafo. E, por último, você vai concluir a ideia do seu parágrafo, tá certo? Então, entenda uma coisa. Lugar de repertório não é no final dos parágrafos, não é no final do texto. Lugar de repertório nos parágrafos da argumentação é logo em seguida, logo depois que você apresenta o seu argumento, tá certo? Então, resumindo o objetivo dessa aula, né? Como é que vocês vão melhorar a competência 3? Porque na aula anterior eu fiz uma introdução do que é a competência 3. Aqui eu estou mostrando na prática como é que vocês vão organizar, como vocês vão selecionar, como vocês vão relacionar, ou seja, como é que vocês vão cumprir o projeto de texto. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: cumprir o projeto de texto, é selecionar, organizar, relacionar e interpretar, ou seja, fazer tudo o que eu apresentei nessa aula. Se no seu texto você não consegue organizar as ideias ou você não consegue interpretar as informações, você não está cumprindo o projeto de texto não, certo? Então, lembrem que cumprir o projeto de texto não é só apresentar tese, argumentos e proposta de intervenção, não, tá? É cumprir com tudo isso que eu abordei aqui nessa aula de hoje, tá certo? Então, por essa aula é só, e qualquer dúvida estou aí à disposição, tá certo?